Olá, eu sou Lídia Ramalho, sou pedagoga e tenho pós-graduação em psicopedagogia. Hoje nós falaremos um pouco sobre esse assunto, resolução número 5 de dezembro de 2009. Essa resolução, ela fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Lá em 2009, né, foi aprovado essa resolução e ela fixa as diretrizes. Quais são as diretrizes que devem ser, né, observadas na educação infantil? Então, para que serve? Qual o objetivo dessas diretrizes? Qual a sua importância dentro da educação infantil? Ela serve para a creche? Ela serve para a pré-escola? Então, essas perguntas, né, esses assuntos, a gente vai compreender durante o andar do conteúdo, né? Durante a nossa pequena aula de hoje. O assunto educação infantil, ele veio ser reconhecido, né? A educação infantil foi reconhecida na Constituição de 88. Então, lá na Constituição, foi o primeiro momento em que a criança, a educação infantil, ela passa a ser vista, ela passa a ser compreendida, ela passa a ser entendida com outro olhar. Em 98, né, depois da Constituição, veio o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que tinha orientações dos conteúdos e os objetivos. Não fazia a criança e sua identidade o foco. O referencial, ele foi ótimo, mas ainda tinha alguns detalhes que poderia e deveriam ser aperfeiçoados. Lá no referencial, né, não só tinha mais questões de conteúdo, objetivo, e não trazia a criança como o foco principal. A criança não era o foco principal ainda. Então, precisou, né, de outros documentos para isso ser efetivado. Lá em 99, foi aprovada uma resolução número 1 pela Câmara de Educação Básica, a SEB, e do Conselho Nacional de Educação, o CNE. Essa resolução, ela tinha 4 artigos, trazia um pouco sobre a educação infantil, ela abordava, né, algumas questões que o referencial não abordava, né? Lá em seu artigo 3º, trazia as organizações, né, como deveria ser a organização, a articulação, o desenvolvimento e a avaliação de suas propostas pedagógicas. Isso na resolução número 1. Em 2009, é aprovada a nova resolução, a resolução número 5, e é revogada a resolução número 1. Então, a resolução número 5, ela passa a prevalecer, e a número 1 foi revogada. A número 5, ela veio mais bem preparada, né? Com mais bagagem, com mais conteúdo, mais bem abordada. Então, ela traz as instituições, né? Ela traz critérios para as instituições de educação infantil. Que institui ela institui as diretrizes, né? A resolução, ela institui as diretrizes. E o que são diretrizes? Bem básico, bem no popular, são direções, são caminhos por onde a educação infantil deve andar. Como deve andar? Como proceder? Principalmente na proposta pedagógica. Como essa proposta pedagógica deve ser abordada?
Quais os critérios? Então é como se fossem regras para a educação infantil. São caminhos, são direções. É a partir dessas diretrizes que a educação infantil ela passa a ser efetivada da melhor forma possível, né? Observando o desenvolvimento integral da criança. O objetivo principal das diretrizes da resolução, né? É estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e observando as propostas pedagógicas na educação infantil, como eu falei, né? O objetivo principal da resolução é estabelecer as diretrizes que darão um norte às propostas pedagógicas. No artigo 2 das DCNEs, reúne princípios, fundamentos e procedimentos que orientam as políticas públicas, né? que é o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Como esse projeto político pedagógico ele deve ser trabalhado na educação infantil. Então, as DCNEs, né, as diretrizes, elas trazem essas orientações na elaboração, no planejamento, na execução e na avaliação de propostas pedagógicas e curriculares. Então, as DCNEs trazem princípios, fundamentos e procedimentos para o PPP, para o projeto político pedagógico de uma instituição. Dentro dessa resolução, dentro das diretrizes, tem definições. Uma delas é o currículo. O que é um currículo? O currículo é para quê mesmo? Serve para quê? O currículo é um conjunto de práticas que aborda as experiências e os saberes das crianças. Ele vai sempre trabalhar com a experiência, o que o aluno já conhece, quais os seus saberes prévios. A criança ela desenvolve a partir do que ela já sabe. Então, o currículo é um conjunto de práticas que aborda as experiências e os saberes da criança, para que ela tenha um desenvolvimento integral de 0 a 5 anos de idade. A criança, segundo as diretrizes, é um sujeito histórico e de direitos. Constrói sua identidade pessoal e coletiva, fazendo o quê? Como ele constrói? Brincando, imaginando, fantasiando, deseja, né? Aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e sociedade. Quando a criança ela faz tudo isso, né? Ela produz cultura, ela produz a sua cultura, ela constrói sua identidade pessoal e coletiva no meio onde vive, na sua sociedade, produzindo cultura. E a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, né? Oferecida em creches e pré-escolas. São as instituições de educação infantil, são instituições não domésticas, apesar delas iniciarem sendo domésticas, né? No início elas eram domésticas, mas agora elas passam a ser não domésticas. Como é que elas eram domésticas? Como assim? Não entendi. Elas eram domésticas por quê? Porque como iniciou a creche? A creche iniciou quando as mães elas começam a trabalhar e precisam de um espaço, de um lugar, de uma pessoa para ficar com seus filhos, né? Então a mulher, a mãe de família, ela passa a ir ao mercado de trabalho e precisa que seus filhos fiquem com alguém. Então começa a ser, né, deixado em casas com algumas mulheres, e daí surge, né, começa algumas pessoas, algumas crianças sendo deixadas em alguns lares, e daí surge a ideia, né, de se montar salas, né, mas antigamente era para cuidar, somente cuidar.
era só o cuidar da criança, era trocar a fralda, era dar o leite, era dar um banho, era botar para dormir, era somente o cuidar, como se fosse uma babá, né? Aperfeiçoando, melhorando, né? Graças a Deus. Então, as instituições são formadas e agora elas passam a ser instituições não domésticas. Então, na escola, nas creches e pré-escolas, não tem mais só o cuidar, é o cuidar e o educar. Então, enquanto educa, eu cuido. Eles dois são indissociáveis, os dois andam juntos, o cuidar e o educar. As instituições, né, de educação infantil, pode ser pública ou privada, educam e cuidam, os dois juntos, ó, de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno. Então, só durante o dia, não existe educação infantil à noite. A jornada de trabalho, né, a jornada de escola, ela é integral ou parcial. Parcial só pela manhã ou só pela tarde, ou integral durante o dia todo. A parcial tem duração de 4 horas e a integral tem duração de 7 horas, no máximo, né? Nas diretrizes contém princípios, 3 princípios para ser específico. O princípio ético, o princípio estético e o princípio político. No princípio ético é o princípio da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente. Então, são princípios éticos que a criança deve ter, né? Deve ser trabalhado essas questões em creches. O princípio político dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade. Então, a criança ela tem o direito de exercer sua criticidade, de ser crítica, de exercer sua cidadania. E o princípio estético da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade. Então, são creches que trabalham a ludicidade, que trabalham a criatividade, desenvolvimento da criatividade da criança, com manifestações artísticas, né, culturais. É principalmente na escola que é descoberto os talentos. É na escola, eu já ouvi relatos de alunos, né, de hoje adultos, que descobriram o seu talento na escola, cantando, tocando algum instrumento, fazendo desenhos, né, produzindo desenhos, produzindo poemas. Então, é na escola que se inicia a parte cultural, que se descobre os dons da criança, né? Concepção de proposta pedagógica. A proposta pedagógica, ela é o que? Esqueci o nome. Uma política pública. São políticas públicas, as propostas pedagógicas. E a principal função da proposta pedagógica na educação infantil é que a instituição ela deve exercer a função sociopolítica e pedagógica. A instituição não é só para ensinar conteúdos. A instituição também ela é para que a criança aprenda a ser um ser, né? Um ser que vive em sociedade, em harmonia. Né? A gente ensina princípios, ensina valores às crianças. Como deve ser isso? Garantindo que eles aprendam seus direitos civis, que eles tenham, né, seus direitos civis, humanos e sociais, que tenham uma educação e cuidado das crianças. Então, a educação e o cuidado sempre vão estar juntos para a educação da criança, né, dentro de instituições. Existe a convivência entre crianças e adultos. A criança ela pode e deve se comunicar com crianças menores, com crianças maiores, com adultos. Ela vai fazer essa interação porque ela aprende.
ela aprende ouvindo uma criança menor, ela aprende com crianças maiores, aprende com o adulto. Então tem todo esse articulação. Existe a igualdade de oportunidades. Isso tudo está dentro da proposta pedagógica da educação infantil, né? Na concepção da educação infantil, na proposta pedagógica da educação infantil. A igualdade de oportunidades educacionais. Então a criança ela vai obter, né, essa igualdade de oportunidade. Não há preconceito, não há, né, desigualdades. Há uma sociabilidade de subjetividade, a ludicidade, a democracia e a sustentabilidade. A criança ela passa a exercer todos os seus direitos, né, de ser cidadão, né, de se socializar, de saber que é um ser que precisa ser sustentável, cuidar do mundo, cuidar do planeta. Segundo Durkheim, Emile Durkheim, a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. Então, segundo Durkheim, o adulto e a criança, eles necessitam, eles fazem a socialização. E a educação faz isso, né? A educação é uma socialização entre o jovem e o adulto. Os objetivos da proposta pedagógica. No artigo 8º é ressaltado o cuidar e o educar, como eu já abordei, né? O educar e o cuidar, eles são indissociáveis, são juntos. Especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas da criança. Não deve ter especificidade etária, não pode deixar a criança pequena ficar com o grande, porque vai machucar, o grande vai machucar a criança pequena, vai dar trabalho, não pode ter isso. E traz todos os direitos da criança, o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência, à interação com outras crianças. Todos esses direitos a proposta pedagógica deve exercer dentro da sua instituição. Deve estar lá na sua proposta pedagógica todos os direitos da criança. A função do professor é o quê? É dar condições e mediar. O professor é um mediador para que essa interação com os demais aconteça. Então, o professor está ali fazendo com que as crianças façam, né? Ele vai fazer o intermédio entre as crianças maiores, aquelas crianças mais quietinhas. A gente sempre em sala de aula procura colocar aquela criança mais quietinha com aquela criança mais desenrolada, né? Para que um ajude o outro. A gente procura colocar essas crianças mais interativas, né? Mais imperativas com crianças, né? Eu não posso botar duas pessoas imperativas juntas, né? Duas crianças, senão não dá certo. Então, sempre fazer esse intermédio, mediar essa interação. Todos têm conteúdo. Todos são crianças que têm conteúdos, que têm experiências, que existem saberes. Não vai dizer que a criança não sabe de nada. A criança, elas têm vários saberes. Às vezes ela não faz mostrar os seus saberes, mas é cheia de saberes. É uma caixinha de surpresa. No parágrafo 2º, diz que as comunidades indígenas, né, eles têm autonomia. Eles têm autonomia para produzir a sua proposta pedagógica. Eles têm autonomia para ter uma flexibilização nos seus calendários escolares. Por quê? Porque eles usam muito a natureza, né? Então, no período de cheias, no período de colheita, o seu calendário é ajustável a esses períodos. Eles são autônomos para produzir esses calendários e produzir sua proposta.
E lá no parágrafo 3º vai falar também das crianças, filhos de agricultores, extrativistas, né, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e com acampados da reforma, quilombolas, caiçaras, povos da floresta. Todos eles também têm autonomia diante da sua proposta pedagógica. Práticas pedagógicas da educação infantil. Os eixos do currículo. As práticas pedagógicas devem ter como eixo norteador as interações e a brincadeira. As práticas pedagógicas devem garantir experiências diversas, que conforme a DCNE 2009. Quais são essas experiências, né, que as práticas pedagógicas devem promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências da criança. Ela deve ter o conhecimento dela mesma e do mundo. É na escola, né, que ela faz isso, que ela conhece o mundo. A criança, quando ela aprende algo novo na escola, ela chega em casa correndo, contando, né? Aprendi isso, eu vi isso. Ela começa a ver o mundo que está fora do seu círculo, né? Dentro de fora da sua casa. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens. Então, lá na prática, a criança ela deve saber, né? Ela deve ser inserido, né, em sala de aula, a linguagem gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Todos os tipos de linguagem devem ser trabalhados nas práticas pedagógicas das instituições de educação infantil. Possibilite às crianças experiências de narrativas, mesmo que a criança não saiba ler um livro. A criança ela tem o direito de usar seus livros, de olhar, né, de imaginar como aquela história, o que tem ali naquelas páginas. Então ela deve ter contato com o livro, com narrativas. O professor pode ir contando a história e mostrando as páginas, né, cada página, o que está acontecendo. Pode pedir para que a criança conte a história depois sozinha, de acordo com as imagens. Então, tem que ter essas experiências narrativas. Contar, olha que interessante, contar como foi seu feriado, como foi seu final de semana. Isso é uma experiência narrativa. Contar como foi. Como foi, fulana, seu final de semana, o que aconteceu? Ela vai contar, vai ser aquela contação, né, gesticulando do jeitinho deles, mas eles vão produzir as suas narrativas. Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. As atividades elas devem ser individuais e coletivas. Não é ou não, é e. Tanto necessita ter atividade individual, ele sozinho, para você saber identificar, observar se ele está produzindo, o que é que ele está aprendendo, o que é que ele está conseguindo fazer, né? A partir da observação que nós fazemos as nossas avaliações, né? Tanto no coletivo, a criança precisa aprender como lidar com o próximo, com os outros, com as opiniões dos outros, né? Com as ideias dos outros. Ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. Aí, ó, a professora mostrando como se deve escovar os dentes, como lavar as mãozinhas. Então, lá na prática pedagógica da creche, deve ter ser inserido como a criança organiza seus brinquedos, como eles devem ter uma boa saúde, o seu bem-estar, né? Todo o cuidado. Possibilite vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais. Então, é interessante também fazer essa mesclagem, né, de várias culturas, e mostrar à criança que ela não é única, né, assim, nesse sentido, que existem crianças
negras, branquinhas, que existem culturas diferentes, que existem pessoas, crianças que usam roupas diferentes da delas, né? Então é importante mostrar isso à criança. Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento que tanta gente às vezes nos tira do sério esse porquê deles, porquê, mas é importante que a criança questione, que ela questione o porquê das coisas. É nesse porquê que ela aprende. A indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social. Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras. Então, deve ser abordado as manifestações, as tradições brasileiras em sala de aula. Ele deve conhecer, ele deve participar de todas as manifestações. De certo, todas não, mas, né, algumas. As datas comemorativas deve ser trabalhado em sala de aula, o dia do estudante, o dia do avô, o dia do pai, o dia da mãe. Aquelas datas comemorativas é muito importante ser trabalhado em sala de aula. Cada uma, né, com um projetozinho bem legal para que ele entenda. A avaliação. Como deve ser feita essa avaliação? São procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico. Avaliação do desenvolvimento da criança. Nós vamos avaliar como ela está desenvolvendo. Se a criança entrou hoje na escola e ela não sabia escrever um A, e amanhã ela já sabe, então ela já desenvolveu. Né? Se a criança entrou hoje na escola, não sabia guardar um brinquedo, né? Deixava lá jogado, e você já ensinou que tem que guardar direitinho no lugar certo, então ela já está desenvolvendo. A observação de como ela está e como ela vai ficar depois, né? Qual é o desenvolvimento dela? Ela está conseguindo, né, pegar no lápis direitinho, pegar na colher para comer. Às vezes as crianças chegam na creche sem saber nem pegar na colher para comer sozinho, né? Então isso é muito importante. Olhe só, principalmente a avaliação. Na avaliação não tem objetivo de seleção. Eu não vou selecionar qual é o melhor, qual é o pior. Eu não vou fazer promoção de uma série para outra. Não é classificatória, a avaliação não é classificatória. Não tem objetivo de seleção. A avaliação é feita com observação. A criança ela deve observar como, ou a criança não, o professor deve observar a criança como ela se desenvolveu, né? Como é que ele faz essa observação? Através de fotografias, de relatórios. É muito importante que tenha esses relatórios na escola, né? Que fique registrado qual foi o desenvolvimento da criança, que seja entregue à família, para que a família também compreenda como foi o desenvolvimento de seus filhos dentro da escola. Todo esse acompanhamento é necessário, mas nunca para promover a criança para a série seguinte, nunca para classificá-los em melhores e piores. É apenas relatórios para serem para ficar, né, esquematizado de como a criança está, com a evolução dela, somente. Não pode ser classificatório, não pode ser promoção. E a articulação com o ensino fundamental. Lá no último ano, né, quando eles já estão com 5 anos, eles devem ser trabalhada essa articulação, para que eles não tenham o choque, né, o impacto com a educação, com o ensino fundamental, né, anos iniciais. Mas não pode ter antecipação de conteúdo. Eu não posso antecipar. A pré-escola, ela não é alfabetização. Tanto que os seus eixos, né, os eixos norteadores é para interação e brincadeira.
A criança ela tem que aprender brincando. A brincadeira é o centro, né? O centro de toda a produção. A criança tem que aprender brincando. E tem que preparar a criança para a próxima etapa, né? Ela vai deixar um mundo lúdico, né? Bem lúdico, bem dinâmico, que é a pré-escola, e vai entrar no ensino fundamental. Então tem que ter o maior cuidado para que não tenha esse choque, né? Quando chega ao primeiro ano. Mas com maior cuidado para que não faça antecipação do conteúdo. Não vamos botar essas crianças, a gente não pode botar a criança para lá com 5 anos, ele tem que saber ler, ele tem que saber escrever, ele tem que fazer continha. Não é bem assim que funciona. Aí, né, os lindos, maravilhosos, nossas crianças já se preparando para entrar no fundamental. E finalizamos, né? O que aprendemos com esse conteúdo? Aprendemos que o cuidado e a educação não devem ser dissociados, né? Eles são indissociáveis. Andam junto, o cuidar e o educar. As DCNEs destacam a necessidade de estruturar e organizar ações educativas com qualidade, aproximando da prática pedagógica. Então, as DCNEs elas servem para quê? Para organizar as ações educativas. As ações educativas de qualidade. Para quê? Para que a criança ela tenha um desenvolvimento integral e aproxime o máximo possível as práticas pedagógicas, né? A criança como centro do planejamento. Aprendemos também que a criança ela é o centro do planejamento curricular. Os documentos, o documento, né, que nós estudamos hoje, a resolução número 5, traz as diretrizes, né, e na diretriz traz a criança como centro. Tudo é em volta da criança, de como ela deve ser, qual a melhor forma de trabalhar com ela, quais os direitos ela deve ser garantido. Tudo é em volta da criança. O envolvimento dos educadores é imprescindível na busca de formas de trabalho pedagógico que envolva o processo de renovação das práticas. O trabalho do educador é essencial. Se não tiver o empenho, né, o envolvimento do educador, não tem documento que funcione. O papel não funciona. O professor ele precisa exercer. As diretrizes são norte por onde ele deve seguir. Mas ele deve seguir. Ele deve trazer para a sua prática pedagógica, para que tenha realmente eficácia. O papel lá, muito bonito, lindo, maravilhoso, não vai surtir efeito se o professor, né, se o profissional, ele não exercer, ele não colocar em prática. E finalizamos com essa frase, que eu acho muito bonita. A prova do sucesso da nossa ação educativa é a felicidade da criança. Tudo que nós falamos, todo o percurso, né, que passamos falando sobre as diretrizes, é para quê? Para felicidade da criança, para ver a criança feliz, o bem-estar. Em nenhum momento se trata de deixar a criança triste, não, pelo contrário. Se trata de deixar a criança feliz, livre, né? Que ela tenha o melhor desenvolvimento possível. De Maria Montessori, a frase. E finalizo esse conteúdo de hoje com essa frase. Tchau e até a próxima.